Contratada para se passar por noiva em um casamento de fachada, Marina descobre que o jogo de aparências pode ser mais poderoso do que imaginava. Quando a verdade ameaça vir à tona, ela decide que não será mais apenas uma peça no tabuleiro de outros. Marina Santana estava parada diante do espelho do pequeno apartamento que dividia com a irmã, ajustando pela 10ª vez o blazer azul marinho que havia comprado em uma loja de departamentos com desconto. Aos 28 anos, ela trabalhava como consultora administrativa freelancer, um eufemismo elegante para dizer que fazia qualquer trabalho que pagasse as contas. A vida não tinha sido generosa com ela. Desde que o pai morreu deixando dívidas astronômicas, Marina lutava para manter a família em pé, cuidando da mãe diabética e ajudando a irmã mais nova na faculdade. O telefonema que mudaria sua vida havia chegado 3 dias antes através de Carla, sua melhor amiga desde a adolescência, que agora trabalhava em uma agência de eventos de luxo. Marina, tem uma proposta estranha para você, Carla havia dito, a voz carregada de mistério. Você toparia ganhar 50 mil reais por 2 meses de trabalho? A quantia era absurda, mais do que Marina ganhava em um ano inteiro. Que tipo de trabalho, Carla? Porque se for algo ilegal... Não é nada ilegal, mas é complicado. Preciso que você venha ao escritório amanhã para conhecer meu cliente. Ele vai explicar tudo. No dia seguinte, Marina se encontrou no elegante escritório da agência de Carla, aguardando em uma sala de reuniões com vista panorâmica da cidade. Quando a porta se abriu, ela viu um homem que parecia ter saído diretamente das páginas de uma revista de negócios. Daniel Augusto Montenegro tinha 35 anos, 1,85 de altura, cabelos negros perfeitamente penteados e usava um terno que provavelmente custava mais que o salário anual de Marina. Mas era a forma como ele se movia que mais impressionava. Havia uma confiança natural em cada gesto, como alguém acostumado a controlar situações e pessoas. Senhora Santana, ele disse estendendo a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Obrigado por aceitar este encontro. Sua voz era grave, educada, mas Marina percebeu uma frieza calculada por trás da cortesia. Carla me disse que tem uma proposta de trabalho. Marina respondeu, tentando soar profissional apesar do nervosismo. Vamos direto ao ponto, Daniel disse sentando-se à sua frente. Preciso de uma noiva. O silêncio que se seguiu foi carregado de confusão. Marina piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Como assim, uma noiva? Uma noiva falsa. Ele esclareceu como se estivesse falando sobre contratar uma secretária. Preciso me casar em 2 meses por questões legais relacionadas à herança da minha família. É um casamento de conveniência, puramente contratual. Você seria paga para representar esse papel por 60 dias. Marina sentiu como se estivesse em um filme. Senhor Montenegro, eu não entendo. Por que não se casa com alguém de verdade? Daniel se recostou na cadeira, estudando o rosto dela com uma intensidade que a fez se sentir desconfortável. Porque não quero complicações emocionais. Não quero alguém que desenvolva expectativas românticas. Preciso de alguém profissional, que entenda que se trata apenas de um acordo comercial. Ele abriu uma pasta e deslizou alguns documentos na direção dela. 50 mil reais à vista no dia do casamento. Mais 10 mil por mês durante os 2 meses que ficaremos casados. Você terá que morar na minha casa, comparecer a eventos sociais comigo e convencer minha família e meus sócios de que somos um casal apaixonado. Marina pegou os documentos com mãos trêmulas. Era mais dinheiro do que ela havia visto na vida inteira. E depois dos 2 meses? Divórcio amigável. Você assina um acordo de confidencialidade e seguimos vidas separadas. Simples assim. Nada disso parecia simples para Marina. Por que eu? Certamente deve conhecer mulheres mais adequadas para esse tipo de situação. Daniel sorriu, e dessa vez havia algo genuíno na expressão dele. Justamente por isso. Você não pertence ao meu círculo social. Ninguém vai questionar de onde você veio ou por que se apaixonou por mim. Além disso, ele pausou, avaliando-a novamente. Você tem uma beleza natural elegante. Com as roupas certas, o penteado adequado,
Você será perfeita para o papel. Marina passou as próximas 2 semanas em uma montanha-russa de preparação. Daniel havia contratado uma equipe completa para sua transformação. Personal stylist, maquiadora, professora de etiqueta e até uma coach de relacionamentos para ensinar como demonstrar afeto convincente em público. O processo era ao mesmo tempo fascinante e humilhante. Você precisa entender que representará a futura esposa de um dos empresários mais poderosos da cidade, explicava Helena, a personal stylist, enquanto analisava o guarda-roupa novo que havia sido comprado para Marina. Cada peça precisa transmitir elegância, sofisticação e, principalmente, que você pertence a esse mundo. O apartamento de Marina foi temporariamente transformado em um estúdio de preparação. Ela passava horas aprendendo sobre vinhos, arte, política internacional e etiqueta social. A coach de relacionamentos, uma mulher chamada Beatriz, a ensinava gestos sutis de intimidade. Quando estiverem em público, vocês precisam parecer naturalmente conectados, Beatriz explicava durante uma das sessões. Um toque no braço dele quando rirem de algo, olhares que se prolongam 1 segundo a mais, a forma como você se posiciona ao lado dele. Tudo isso precisa parecer instintivo. Marina absorvia cada lição com dedicação quase obsessiva. Não, era apenas sobre o dinheiro, embora ele fosse crucial para resolver os problemas financeiros da família. Era sobre provar para si mesma que podia ser mais do que as circunstâncias haviam permitido até então. A primeira vez que Daniel a viu, completamente transformada, foi durante um jantar de apresentação em um restaurante elegante. Marina usava um vestido preto de uma grife famosa. Os cabelos estavam penteados em um coque sofisticado e a maquiagem realçava seus olhos verdes de uma forma que ela nunca havia imaginado possível. Quando ela desceu do carro que Daniel havia enviado, viu o queixo dele cair levemente antes de ele recuperar a compostura. Você está perfeita, ele disse oferecendo o braço. Obrigada, Marina respondeu surpresa com a própria confiança na voz. Apenas cumprindo minha parte do contrato. Durante o jantar, ela notou como Daniel a observava quando pensava que ela não estava vendo. Havia algo em seus olhos que não estava lá durante as reuniões anteriores. Uma mistura de surpresa e algo que parecia quase admiração. Conte-me sobre sua família, Daniel disse depois que pediram o vinho. Era parte do roteiro que haviam ensaiado. Eles precisavam conhecer detalhes da vida um do outro para tornar o relacionamento convincente. Meus pais são professores aposentados. Marina mentiu suavemente, seguindo a história que haviam construído juntos. Moram em uma cidadezinha do interior. Pessoas simples, mas que sempre valorizaram educação. A verdade, pai morto, mãe doente, irmã na faculdade e dívidas que a mantinham acordada à noite, permaneceu guardada. E você? O que sua família pensa sobre nosso relacionamento repentino? Marina perguntou, genuinamente curiosa. Daniel hesitou por um momento. Minha família é complicada. Meu avô construiu o Império Montenegro do nada, mas deixou cláusulas específicas no testamento. Para herdar o controle total da empresa, preciso estar casado antes dos 36 anos. E se não se casar? O controle passa para meu primo Rodrigo, que transformaria tudo que meu avô construiu em um parque de diversões para ricos. A amargura na voz dele era inconfundível. A cerimônia aconteceu em uma capela histórica no centro da cidade, seguida por uma recepção no salão de festas do hotel mais luxuoso da região. Marina nunca havia imaginado que estaria em um casamento com 200 convidados, vestindo um vestido que custava mais que um carro popular. O vestido era uma obra de arte em seda e renda francesa, com cauda de 3 metros e bordados à mão. Quando ela caminhava pelo corredor da capela ao som do órgão, sentia como se estivesse representando o papel mais importante de sua vida. Daniel a esperava no altar usando um smoking impecável. Quando seus olhos se encontraram, houve um momento de conexão genuína que surpreendeu ambos. Por alguns segundos foi fácil esquecer que tudo aquilo era uma farsa. Os votos que trocaram haviam sido cuidadosamente ensaiados, mas quando Daniel disse: "Prometo amar, honrar e respeitar você por todos os dias da minha vida", havia uma sinceridade em sua voz
que fez o coração de Marina acelerar. Prometo ser sua companheira, apoiá-lo nos momentos difíceis e celebrar suas vitórias como se fossem minhas. Marina respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. Quando se beijaram para selar o casamento, foi o primeiro beijo deles. Daniel havia insistido que praticassem antes, mas Marina se recusara, dizendo que preferia que fosse natural. Agora, com os lábios dele nos seus, ela percebeu que havia uma química entre eles que não podia ser fingida. A recepção foi um espetáculo de elegância e poder. Marina foi apresentada a políticos, empresários, socialites, um mundo completamente diferente de tudo que conhecia. A família Montenegro era ainda mais imponente pessoalmente. Dona Elvira, a matriarca de 78 anos, era uma mulher elegante e intimidadora, que analisou Marina como se estivesse avaliando uma peça de arte de autenticidade duvidosa. Então você é a jovem que conquistou o coração do meu neto, Dona Elvira disse durante a primeira conversa privada delas. Conte-me, querida, como vocês se conheceram. Marina respirou fundo e contou a versão ensaiada. Ela era consultora empresarial. Haviam se conhecido em uma conferência sobre investimentos sustentáveis. Interessante, a senhora Montenegro assentiu lentamente. Daniel nunca demonstrou interesse por sustentabilidade antes. A observação foi como um alerta. Marina percebeu que precisaria ser muito mais cuidadosa do que havia imaginado. A família Montenegro não era formada por pessoas ingênuas. Eram predadores em roupas de alfaiataria, acostumados a farejar mentiras e fraquezas. Talvez eu tenha despertado nele um interesse por causas maiores. Marina respondeu com um sorriso, tentando soar confiante. O amor tem esse poder transformador, não acha? Durante toda a festa, Marina observou a dinâmica familiar. Rodrigo Montenegro, o primo de Daniel, era um homem de 40 anos com um sorriso falso permanente e olhos calculistas. Ele circulava pela festa como um político em campanha, cumprimentando todos com familiaridade excessiva. Prima Marina, ele disse aproximando-se dela quando Daniel foi cumprimentar outros convidados. Que alegria finalmente conhecê-la. Daniel guardou você como um tesouro secreto. Às vezes, os melhores relacionamentos se desenvolvem longe dos holofotes. Marina respondeu educadamente. É verdade, Rodrigo concordou, mas havia algo afiado em seu sorriso. Espero que você esteja preparada para a intensidade da vida Montenegro. Nem todas as mulheres conseguem lidar com a pressão. Era claramente um aviso, ou talvez uma ameaça sutil. A mansão Montenegro era um palácio urbano com 15 quartos, piscina olímpica, quadra de tênis e um jardim que parecia saído de uma revista de decoração. Marina havia imaginado que seria apenas uma hóspede elegante, mas logo descobriu que Daniel havia planejado cada detalhe para tornar a farsa convincente. Eles tinham quartos separados, mas conectados por um closet compartilhado. E ela foi instruída a deixar suas coisas espalhadas pelo quarto dele para caso houvesse visitas inesperadas. A empregada vem 3 vezes por semana, Daniel explicou. Durante o tour pela casa, o jardineiro toda terça-feira. Ocasionalmente minha avó aparece sem avisar, então precisamos sempre estar preparados. Ele pausou diante da porta do escritório. Este cômodo é off-limits, questões da empresa. Marina assentiu, mas mentalmente anotou a informação. Havia algo na forma como ele havia falado que despertou sua curiosidade. Os primeiros dias foram estranhamente domésticos. Eles tomavam café juntos, discutiam a agenda de compromissos sociais e até assistiam Netflix no sofá gigante da sala. Marina descobriu que Daniel era mais interessante do que havia imaginado. Ele lia biografias de líderes históricos, sabia cozinhar pratos sofisticados e tinha uma coleção impressionante de vinis de jazz. Não imaginava você como fã de Miles Davis, Marina comentou uma noite enquanto ele colocava um disco para tocar. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, ele respondeu, servindo 2 taças de vinho. Por que não me conta algumas? Ela sugeriu, curiosa para conhecer o homem por trás da fachada empresarial. Tudo a seu tempo, esposa. Daniel respondeu com um sorriso que era quase genuíno. Durante o dia, enquanto Daniel trabalhava,
Marina explorava a cidade com o cartão de crédito ilimitado que ele havia dado. Ela frequentava spas, boutiques caras, restaurantes elegantes. Era como viver em um sonho, mas um sonho que sempre lhe lembrava de sua natureza temporária. À noite, eles jantavam juntos e ela o atualizava sobre seus dias de socialite, enquanto ele compartilhava versões editadas de seus desafios empresariais. Foi durante a segunda semana que Marina começou a perceber inconsistências na história de Daniel. Ele havia dito que o casamento era necessário apenas para a herança, mas ela começou a notar conversas telefônicas tensas, reuniões canceladas de última hora e uma ansiedade crescente que ele tentava esconder. Uma noite, ela o encontrou no jardim às 2 da manhã, bebendo uísque e olhando as estrelas. "Problemas para dormir?" Marina perguntou, sentando-se ao lado dele no banco de pedra. "Apenas pensando sobre negócios." Ele respondeu. Mas havia algo vulnerável em sua voz que ela nunca havia ouvido antes. "Você pode conversar comigo, sabe? Somos parceiros nessa farsa." Daniel a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. "Às vezes esqueço que é apenas uma farsa," ele disse, suavemente. O momento decisivo chegou na terceira semana, durante um almoço beneficente organizado pela alta sociedade local. Marina estava sentada à mesa principal ao lado de Daniel, conversando amenidades com outras esposas de empresários, quando ouviu uma conversa na mesa ao lado que fez seu sangue gelar. "Pobre Daniel Montenegro", sussurrava uma mulher elegante para sua companheira. "Ele não faz ideia de que a empresa está sendo investigada pela Polícia Federal." "Como assim?" a outra perguntou curiosa. "Parece que há suspeitas de lavagem de dinheiro através das obras de construção civil. Se for verdade, os Montenegro vão perder tudo." "Mas ele acabou de se casar." "Exatamente. Que timing conveniente, não acha?" Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Subitamente tudo começou a fazer sentido. A urgência do casamento, a quantia exorbitante que ele estava pagando, a insistência no sigilo absoluto. Ela não era apenas uma noiva falsa. Era uma álibi. Uma forma de Daniel parecer estável e confiável enquanto enfrentava uma investigação federal. Durante o resto do evento, ela sorriu, conversou e representou seu papel perfeitamente, mas por dentro estava em pânico total. Quando chegaram em casa, Daniel foi direto para o escritório, como sempre fazia depois de eventos sociais. Marina esperou até ter certeza de que ele estava ocupado com telefonemas e, pela primeira vez, decidiu quebrar as regras. O escritório estava trancado, mas Marina havia observado Daniel digitando a senha algumas vezes. A data de nascimento de seu avô. Suas mãos tremiam quando ela abriu a porta e acendeu as luzes. O que encontrou confirmou seus piores receios. Sobre a mesa estava uma pasta aberta com documentos da Polícia Federal. Pedidos de informações sobre movimentação financeira, cronogramas de investigação. E o que mais a chocou? Uma estratégia detalhada de como usar o casamento para melhorar sua imagem pública durante o processo. "Interessante leitura", veio a voz fria de Daniel atrás dela. Marina se virou, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. "Daniel, eu posso explicar." "Você pode explicar por que está violando nossa acordade?" "Confiança?" ele perguntou, aproximando-se lentamente. Havia algo perigoso em seus olhos que ela nunca havia visto antes. "Confiança?" Marina soltou uma risada nervosa. "Você me contratou para ser seu álibi em uma investigação federal e não achou necessário me contar?" O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Daniel fechou a porta do escritório atrás dele, aprisionando-os no espaço pequeno carregado de documentos que provavam sua duplicidade. "Não é bem assim", ele disse finalmente. "Então como é? Porque o que vejo aqui é uma estratégia muito bem planejada para usar nosso casamento como cortina de fumaça para seus problemas com a justiça." Daniel se aproximou dela, e Marina percebeu que havia subestimado completamente o homem com quem estava lidando. "Marina, você precisa entender que isso é muito maior do que imaginava. Não se trata apenas de herança ou aparências. Se essa investigação prosseguir, centenas de pessoas perderão seus empregos. Famílias inteiras ficarão na rua. E isso justifica me enganar?"
Me usar como peça em seu jogo sem me dar a chance de escolher conscientemente? Marina estava furiosa, mas também aterrorizada. Se a situação de Daniel era tão grave quanto os documentos sugeriam, ela também estava em perigo. Além disso, ela continuou tentando recuperar algum controle da situação. O que me garante que você não vai me transformar em cúmplice de algo que nem sei o que é? Daniel parou diante dela, tão próximo que ela podia sentir o calor do corpo dele. Por quê? Ele disse, a voz baixa e intensa. Você é a única pessoa no meu mundo em quem posso confiar completamente. Todo mundo ao meu redor tem algo a ganhar ou perder com minha queda. Você é a única que está aqui por um acordo limpo, sem segundas intenções. Como você pode ter certeza disso? Como sabe que não vou te entregar para a polícia em troca de imunidade? Marina desafiou, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. Daniel sorriu, e pela primeira vez havia algo genuinamente admirativo em sua expressão. Por quê? Ele respondeu. Você acabou de me dar a chance de fazer exatamente isso e, em vez de correr, você está aqui me confrontando. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre seu caráter. Marina passou a noite inteira acordada, processando tudo o que havia descoberto. Pela manhã, quando Daniel desceu para tomar café, ela já estava vestida e com uma mala ao lado da cadeira. Você vai embora? Ele perguntou, tentando soar casual, mas ela percebeu a tensão em sua voz. Depende, ela respondeu, tomando um gole do café que havia preparado. De quê? De você me contar toda a verdade. Não versões editadas, não meias verdades estratégicas. A verdade completa. Daniel se sentou à mesa, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu vulnerabilidade real em seus olhos. A empresa Montenegro está sendo investigada por suspeita de lavagem de dinheiro através de contratos superfaturados de construção civil. Ele começou. As suspeitas começaram há 6 meses, depois que um ex-funcionário fez uma denúncia anônima. Continue, Marina disse, mantendo o tom neutro apesar da adrenalina correndo em suas veias. O problema é que as irregularidades aconteceram durante a gestão do meu tio Carlos, irmão do meu avô, que morreu há 2 anos. Eu assumi o controle da empresa há apenas 18 meses, mas legalmente sou responsável por tudo o que aconteceu antes. Daniel pausou, passando as mãos pelos cabelos. Se for condenado, não perderei apenas a empresa. Posso ser preso. E meu papel em tudo isso? Um homem casado, especialmente com alguém sem conexões com o mundo empresarial, parece mais estável, mais confiável. Além disso, ele hesitou. Se o pior acontecer, uma esposa tem direitos legais que podem proteger parte do patrimônio. Marina sentiu como se estivesse sendo sugada para dentro de um furacão. Então não sou apenas uma noiva falsa. Sou uma cúmplice em potencial e uma beneficiária em caso de catástrofe. Quando você coloca assim, parece muito pior do que... Daniel murmurou. Parece exatamente o que é, Marina respondeu friamente. A questão agora é... O que faremos a respeito? A pergunta pegou Daniel de surpresa. Nós? Você me meteu nessa história sem me dar todos os fatos. Agora somos parceiros, querendo ou não. Então vamos jogar esse jogo direito. Marina se levantou e começou a andar pela cozinha, seu cérebro trabalhando rapidamente. Primeiro, preciso saber exatamente do que você é acusado e quais evidências eles têm. Por várias horas, Daniel detalhou toda a situação. A investigação se concentrava em uma série de contratos de obras públicas que haviam sido superfaturados em aproximadamente 30%. O dinheiro excedente havia sido desviado através de empresas fantasmas, algumas das quais tinham conexões suspeitas com políticos locais. O ex-funcionário que fez a denúncia, Roberto Silva, alegava ter evidências de que Daniel sabia de tudo e havia continuado o esquema depois de assumir o controle. Qual é sua versão dos fatos? Marina perguntou quando ele terminou. Eu descobri as irregularidades 3 meses depois de assumir e imediatamente comecei a implementar mudanças. Cortei relações com fornecedores suspeitos, instalei sistemas de auditoria mais rigorosos e denunciei anonimamente algumas das práticas que encontrei. Você pode provar isso? Tenho documentos, e-mails, registros de reuniões.
Mas a questão é que algumas evidências podem ser interpretadas de formas diferentes, dependendo do contexto. Marina ficou em silêncio por vários minutos, analisando todas as informações. Finalmente, ela olhou diretamente nos olhos de Daniel. Você é inocente? Das acusações principais, sim. Mas durante esses 3 meses antes de descobrir tudo, assinei alguns contratos que, em retrospectiva, eram problemáticos. Então você é tecnicamente culpado, mesmo que não soubesse. Basicamente, sim. Tudo bem, Marina disse finalmente. Vou ficar, mas agora vamos fazer isso do meu jeito. Daniel arqueou as sobrancelhas. Do seu jeito? Você me contratou porque não pertenço ao seu mundo, certo? Então vou usar exatamente isso a nosso favor. Mas primeiro, meu pagamento aumentou para R$ 100.000, mais 20 mil por mês. Marina, isso é o preço de me transformar de funcionária em parceira. Ou você aceita, ou procura outra pessoa para ser sua cúmplice. Daniel estudou o rosto dela por um longo momento. Que exatamente você tem em mente? Primeiro, vamos transformar nossa história. Não somos mais um casal que se conheceu em uma conferência chata. Agora somos um romance de redenção. Marina começou a andar novamente, claramente formulando um plano. Você é o empresário que descobriu irregularidades na empresa da família e decidiu limpar a casa, mesmo que isso custasse caro. Eu sou a mulher que o apoiou nessa decisão difícil. E como isso nos ajuda? Porque transforma você de suspeito em denunciante. Em vez de parecer que está tentando encobrir crimes, você estará sendo visto como alguém corajoso o suficiente para confrontar a corrupção familiar. Marina parou diante dele. Mas para isso funcionar, você vai ter que realmente fazer a coisa certa. Como assim? Você vai ter que entregar tudo o que sabe para a Polícia Federal voluntariamente. O silêncio que seguiu foi tenso. Daniel parecia estar travando uma batalha interna. Marina, se eu fizer isso, posso incriminar pessoas poderosas, pessoas que não hesitarão em me destruir. E se você não fizer, será destruído de qualquer forma. Pelo menos assim você controla a narrativa. Ela se sentou à sua frente. Além disso, você não estará fazendo isso sozinho. Como sua esposa, eu estarei ao seu lado em cada coletiva de imprensa, cada audiência. Juntos, somos mais fortes. Daniel ficou em silêncio por vários minutos, claramente processando a proposta. Você percebe que isso nos colocará em perigo real? Pessoas já morreram por menos do que isso. Pessoas também já foram presas por tentar encobrir crimes que não cometeram. Marina respondeu. Pelo menos do meu jeito, temos uma chance de sair como heróis em vez de vilões. Finalmente, Daniel assentiu lentamente. Tudo bem. Fazemos do seu jeito. Mas precisamos ser muito cuidadosos sobre como fazemos isso. Deixe isso comigo, Marina disse. E pela primeira vez desde que se conheceram, foi ela quem estava no controle da situação. Tenho algumas ideias que podem nos proteger e, ao mesmo tempo, garantir que você saia dessa com a reputação intacta. Durante a semana seguinte, Marina trabalhou como uma general preparando uma batalha. Primeiro, ela contratou discretamente uma assessoria de imprensa especializada em crises corporativas. Usando contatos que havia desenvolvido durante sua transformação social, conseguiu uma reunião com jornalistas investigativos de 3 grandes veículos de comunicação. A estratégia é simples. Ela explicou para Daniel enquanto revisavam os documentos que ele entregaria à Polícia Federal. Você marca uma reunião voluntária com os investigadores para segunda-feira. Na terça, concedemos uma entrevista exclusiva para mostrar que você está sendo proativo e transparente. Na quarta, você faz uma coletiva de imprensa anunciando as mudanças que já implementou na empresa e os planos futuros de compliance. Daniel observava Marina com uma mistura de admiração e incredulidade. Em apenas uma semana, ela havia se transformado de uma funcionária contratada em uma estrategista política experiente. Como você aprendeu a fazer tudo isso? Durante anos trabalhei resolvendo crises para pequenos empresários. Ela respondeu, organizando os papéis sobre a mesa. Nunca foi algo dessa magnitude, mas os princípios são os mesmos. Controle a narrativa antes que alguém controle por você.
Na segunda-feira, Daniel chegou à sede da Polícia Federal acompanhado de Marina e de 3 advogados. A mídia já estava esperando do lado de fora, alertada anonimamente pela assessoria de imprensa que Marina havia contratado. Lembre-se, Marina sussurrou quando saíam do carro. Você é o herói desta história. Comporte-se como tal. Durante 4 horas, Daniel entregou voluntariamente todos os documentos que possuía, incluindo evidências que prejudicavam várias figuras poderosas do cenário político e empresarial local. Quando saíram do prédio, Marina tomou o microfone antes que qualquer repórter pudesse fazer perguntas. Meu marido veio aqui hoje porque acredita que a verdade sempre prevalece. Como nova integrante da família Montenegro, apoio completamente sua decisão de cooperar totalmente com as autoridades para esclarecer irregularidades que descobrimos na empresa. Sua performance foi perfeita. Ela parecia sincera, determinada e, principalmente, estava claramente apaixonada pelo marido que estava apoiando em um momento difícil. A cobertura da imprensa foi exatamente o que Marina havia planejado. As manchetes falavam sobre empresário corajoso que denunciou esquema de corrupção familiar e esposa leal apoia marido em decisão difícil. Em menos de 24 horas, a narrativa pública havia se transformado completamente. Daniel não era mais um suspeito tentando escapar. Era um whistleblower lutando contra a corrupção sistêmica. A reação não demorou a chegar. Na quinta-feira, pela manhã, Marina acordou com Daniel balançando seus ombros urgentemente. Marina, acorde. Temos um problema. Ainda sonolenta, ela seguiu Daniel até a sala, onde a televisão mostrava uma coletiva de imprensa. Roberto Silva, o ex-funcionário que havia feito a denúncia original, estava diante dos microfones com um advogado ao lado. Daniel Montenegro está tentando se passar por herói, Silva dizia, o rosto contraído em uma expressão de indignação. Mas eu tenho evidências de que ele não apenas sabia de tudo, como também continuou os esquemas e até os expandiu. O advogado de Silva então apresentou uma série de documentos que, segundo ele, provavam que Daniel havia aprovado pessoalmente vários contratos suspeitos, mesmo depois de assumir o controle da empresa. Marina sentiu o estômago revirar. Essas evidências são verdadeiras? Algumas são, Daniel admitiu, passando as mãos pelo rosto. Mas estão completamente fora de contexto. Esses contratos foram aprovados antes eu descobrir o esquema geral. Individualmente não pareciam suspeitos. Isso não importa para a opinião pública, Marina disse, já pensando nas implicações. Precisamos responder rapidamente. Mas antes que pudessem formular uma estratégia, o telefone de Daniel tocou. Era seu advogado principal, Dr. Henrique Carvalho. Daniel, preciso falar com você urgentemente. A Polícia Federal acabou de emitir um mandado de busca e apreensão para sua casa e escritório. Marina sentiu o mundo girar. Em questão de horas, haviam passado de controladores da narrativa para alvos de uma operação policial. Quanto tempo? Temos? Daniel perguntou. Eles estarão aí em 2 horas, Dr. Carvalho respondeu. Não destruam nada, não escondam nada. Isso só pioraria a situação. Quando desligaram, Marina e Daniel se entreolharam. Agora é que o jogo realmente começa, ela disse, surpreendendo-se com a própria calma. Durante as 2 horas seguintes, Marina trabalhou como uma máquina de eficiência. Ela contactou a assessoria de imprensa, organizou uma coletiva de imprensa para o final da tarde e preparou uma declaração cuidadosamente elaborada. Se eles querem transformar isso em um espetáculo público, ela disse enquanto escolhia o outfit perfeito, um terno azul marinho que transmitia seriedade e confiança. Então vamos dar a eles um espetáculo que nunca vão esquecer. Quando os agentes federais chegaram, Marina os recebeu na porta com a elegância de uma anfitriã, recebendo convidados importantes. Bom dia, senhores. Meu marido e eu estávamos esperando vocês. Por favor, sintam-se à vontade. A postura dela desconcertou os agentes, que claramente esperavam encontrar resistência ou nervosismo. Durante toda a busca, que durou 6 horas, Marina permaneceu serena, oferecendo café aos agentes, respondendo educadamente a perguntas
e tratando tudo como um inconveniente temporário. Daniel seguiu seu exemplo, cooperando completamente e mantendo a compostura. A imagem que passaram para os jornalistas do lado de fora foi de um casal confiante que não tinha nada a esconder. À tarde, na coletiva de imprensa que Marina havia organizado, ela tomou o controle total da situação. Vestindo o terno azul impecável, ela se posicionou ao lado de Daniel diante de mais de 50 jornalistas. Bom dia. Meu nome é Marina Montenegro e tenho algumas coisas importantes para dizer sobre os eventos de hoje. Primeiro, quero deixar claro que meu marido e eu recebemos a operação da Polícia Federal de braços abertos. Cooperamos completamente, porque não temos nada a esconder. Segundo, sobre as acusações feitas pelo senhor Roberto Silva, tenho algumas informações que acredito que serão relevantes para vocês. Marina fez uma pausa dramática, permitindo que a tensão crescesse. Nas últimas semanas, nossos advogados investigaram o senhor Silva e descobriram algumas coisas interessantes. Ela abriu uma pasta e retirou vários documentos. Roberto Silva foi demitido da Montenegro Construções, não por ser um whistleblower. Corajoso, mas porque foi pego desviando dinheiro da empresa através de notas fiscais falsas. Um murmúrio percorreu a sala. Marina continuou, sua voz clara e controlada. Além disso, descobrimos que ele tem conexões financeiras com empresas concorrentes que se beneficiariam enormemente da queda da Montenegro. Especificamente, ele recebeu R$500 mil da Construções Almeida 2 meses antes de fazer sua denúncia. Daniel olhava para Marina com admiração pura. Ela havia investigado Silva por conta própria, descoberto informações que nem os advogados da empresa tinham encontrado. E agora estava destruindo sistematicamente a credibilidade do principal acusador dele. Não estou dizendo que o Sr. Silva está necessariamente mentindo sobre irregularidades na empresa. Marina continuou. O que estou dizendo é que ele tem motivações financeiras claras para exagerar essas irregularidades e implicar falsamente meu marido. Ela se virou para Daniel. Meu marido cometeu erros? Sim. Ele assinou contratos que, em retrospectiva, eram problemáticos? Sim. Mas ele fez isso conscientemente como parte de um esquema criminoso? Absolutamente não. A performance foi brilhante. Marina havia conseguido admitir culpa parcial de Daniel, enquanto simultaneamente minava a credibilidade de seu principal acusador e pintava seu marido como vítima de uma conspiração de concorrentes e ex-funcionários descontentes. Mas o verdadeiro golpe de mestre veio na semana seguinte. Marina havia passado dias estudando todos os documentos da investigação e havia notado algo que todos, incluindo os investigadores federais, haviam perdido. Havia um padrão nas datas dos contratos suspeitos que não fazia sentido com a cronologia oficial da empresa. Daniel, ela disse numa manhã, espalhando documentos sobre a mesa da cozinha. Preciso que você me explique exatamente quando seu tio Carlos morreu e quando você oficialmente assumiu o controle da empresa. Tio Carlos morreu em março de 2022. Eu assumi oficialmente em maio do mesmo ano. Por quê? Por quê, Marina? Disse apontando para uma série de documentos. Alguns dos contratos mais suspeitos foram assinados em abril de 2022. Quem os assinou? Daniel examinou os documentos franzindo a testa. Esses contratos têm minha assinatura, mas... Ele parou, os olhos se arregalando. Marina, eu não estava na cidade em abril. Estava na Europa fechando um negócio para a empresa. Tenho registros de passaporte, recibos de hotel, tudo. Então quem assinou esses contratos em seu nome? Daniel ficou em silêncio por vários minutos, analisando os documentos. Apenas uma pessoa tinha procuração para assinar por mim durante minha ausência. Quem? Meu primo Rodrigo. A revelação mudou tudo. Marina imediatamente contactou os advogados e, em 48 horas, eles haviam compilado evidências irrefutáveis de que Rodrigo Montenegro havia assinado os contratos mais incriminadores usando a procuração de Daniel. Mais importante, descobriram que Rodrigo havia sido quem vazou informações confidenciais para Roberto Silva. Informações que Silva não poderia ter obtido de outra forma. Seu primo não estava apenas tentando herdar a empresa. Marina explicou para Daniel enquanto revisavam as evidências.
Ele estava ativamente sabotando você para garantir que isso acontecesse. Daniel balançou a cabeça, claramente em choque. Rodrigo sempre foi ambicioso, mas nunca pensei que chegaria a esse ponto. Homens desesperados fazem coisas desesperadas. Marina respondeu. E seu primo estava muito desesperado para assumir o controle da Montenegro. Desesperado o suficiente para conspirar com concorrentes e ex-funcionários corruptos. Com as novas evidências, o caso contra Daniel desmoronou rapidamente. A Polícia Federal redirecionou sua investigação para Rodrigo Montenegro e suas conexões com empresas concorrentes. Roberto Silva, confrontado com evidências de seus próprios crimes financeiros, decidiu cooperar com as autoridades em troca de um acordo de delação. Em uma reviravolta dramática, Daniel passou de suspeito principal a testemunha-chave em uma investigação que agora visava uma conspiração muito maior, envolvendo empresários concorrentes e políticos corruptos. Marina, que havia começado como uma funcionária contratada, agora era vista pela mídia como a esposa brilhante que havia salvado o marido e exposto uma rede de corrupção. Como você descobriu tudo isso? Dr. Henrique Carvalho perguntou durante uma reunião dos advogados após a conclusão do caso. Anos resolvendo crises financeiras me ensinaram que a verdade sempre deixa rastros, Marina respondeu. Você só precisa saber onde procurar. Mas a verdadeira transformação não foi apenas legal ou financeira. Durante os meses de crise, Daniel e Marina haviam se tornado verdadeiros parceiros. O que começou como um acordo comercial havia evoluído para uma parceria baseada em respeito mútuo, confiança e, surpreendentemente, amor genuíno. Marina, Daniel disse numa noite 2 meses após o fim da investigação. Eles estavam sentados no jardim da mansão, bebendo vinho e observando as estrelas. Nosso contrato original estava definido para 2 meses. Já passaram 5. É verdade, ela respondeu sorrindo. Tecnicamente, posso ir embora a qualquer momento. E vai? Marina se virou para olhá-lo. Durante os meses de luta, havia visto Daniel em seus piores e melhores momentos. Havia visto sua vulnerabilidade, sua coragem, sua integridade quando testado sob pressão extrema. E em algum lugar no meio de tudo isso, havia se apaixonado de verdade pelo homem por quem estava fingindo ser apaixonada. Isso depende, ela respondeu. De quê? De você me fazer uma proposta melhor que a original. Daniel sorriu, levantando-se e estendendo a mão para ela. Marina Santana Montenegro, você aceitaria se casar comigo? De verdade desta vez? Marina fingiu considerar a proposta por alguns segundos. Quais são os termos do novo contrato? Amor verdadeiro, parceria igual em todas as decisões da empresa e... Ele pausou. 50% de tudo que eu possuir, porque você provou que merece muito mais do que eu imaginava quando nos conhecemos. Aceito, Marina disse, beijando-o sob as estrelas. 2 anos depois, Montenegro Construções havia se tornado um modelo de transparência corporativa e responsabilidade social. Marina havia assumido oficialmente como vice-presidente de Compliance e Desenvolvimento Sustentável, transformando a empresa de uma construtora tradicional em uma líder em construção verde e responsabilidade ambiental. Rodrigo Montenegro foi condenado a 8 anos de prisão por conspiração, fraude e formação de quadrilha. Roberto Silva recebeu uma pena menor em troca de sua cooperação, mas sua carreira empresarial estava terminada. A rede de corrupção que Marina havia ajudado a expor resultou na prisão de 12 empresários e 6 políticos. Você já se arrependeu? E o Daniel perguntou numa manhã, enquanto revisavam os planos para um novo projeto de habitação social que Marina havia proposto. De ter me casado com você? Nunca, ela respondeu sorrindo. De ter aceitado aquela primeira proposta maluca? Também não. Porque se não tivesse aceitado, nunca teria descoberto do que sou realmente capaz. Marina Santana havia começado como uma mulher desesperada disposta a fingir ser uma noiva por dinheiro. Havia se transformado em uma estrategista brilhante, que salvou um homem inocente e expôs uma rede de corrupção. E, finalmente, havia se tornado uma empresária respeitada por direito próprio,
parceira igual de um dos homens mais poderosos da cidade. Você sabe o que é mais irônico em tudo isso? Marina disse, observando pela janela do escritório a cidade que agora a conhecia, não como uma noiva falsa, mas como uma força a ser respeitada. O quê? Quando você me contratou, disse que precisava de alguém que não pertencesse ao seu mundo. Você estava certo, eu não pertencia. Mas isso não me fez inadequada. Me fez exatamente o que você precisava para vencer. Daniel sorriu, beijando a testa da mulher extraordinária que havia salvado não apenas sua liberdade, mas também sua alma. Melhor investimento que já fiz na vida, ele murmurou. E o retorno continua crescendo a cada dia. Marina havia aprendido que, às vezes, para ganhar um jogo, você precisa primeiro entender as regras. Mas, para dominá-lo completamente, você precisa ter a coragem de reescrever essas regras. Ela havia começado como uma peça no tabuleiro de outra pessoa, mas havia terminado como a jogadora que controlava o jogo inteiro. Fim. Algumas vezes, a maior força vem de não pertencer ao mundo que você quer conquistar. Porque quem está de fora vê claramente o que quem está dentro não consegue enxergar. Marina Montenegro. Se essa história de coragem, superação e justiça tocou o seu coração, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais narrativas que inspiram e emocionam. Clique no like para fortalecer o nosso trabalho e ative o sininho para receber todos os avisos. Assim você não perde nenhuma novidade. Sua interação é essencial para que a gente siga adiante, criando sempre o melhor conteúdo para vocês. E agora me conta, de que cidade ou país você está nos assistindo hoje? Deixa aqui nos comentários. Quero ler cada mensagem e saber como. Nossas histórias estão cruzando fronteiras e unindo corações por aí. Será incrível ver esse mapa cheio de emoção se formando aqui embaixo. Com carinho, até a próxima.